conhece a história de Mefibosete? Já ouviu falar esse nome? Eu preciso fazer uma pesquisa aqui rapidinho, porque é o seguinte: dependendo de quantos conhecem, eu vou por um caminho, dependendo de quantos não conhecem, eu vou por outro caminho da nossa mensagem aqui. Então, levanta a mão, quem já ouviu falar de Mefibosete? Quem conhece a história de Mefibosete? Olha que legal, gente, pouca gente. Que legal não, né? Eu estou vendo o lado positivo, que um bando de crente dentro da igreja devia saber. Mas tudo bem, vamos ver o copo cheio. É legal porque você vai conhecer a história de Mefibosete. Na verdade, eu quero contar para vocês a história entre Davi e Mefibosete. Mas a história de Davi e Mefibosete começa com Davi e Jonatas. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20. E você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Eu não costumo fazer assim, mas hoje a gente vai fazer uma macro mensagem. Nós vamos passar a história inteira primeiro. Então eu vou te contar toda a história para você se situar. E aí eu vou trazer alguns paralelos com a nossa vida espiritual, alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. Você já teve vontade de entrar numa grande festa e de repente não foi convidado? Não vale falar que foi na minha, que não foi grande festa, foi aniversário essa semana, não foi programado, mas rolou uma festinha lá em casa. Mas não é isso. Você já teve vontade de ficar ali olhando aquela grande festa, ou saber que vai rolar uma grande festa, ser desejoso para ir e não teve o convite, não conseguiu entrar? Eu já passei por isso. Mas já passei por isso de uma forma desse até, quando a gente é jovem, a gente não fala tanto, não é tão assertivo. Eu ainda sou jovem, mas a gente não é tão assertivo, a nossa comunicação às vezes não é tão clara. E eu fui começar um curso de noivos. Ai Jesus, agora a internet é duro, né? Será que, não, eles estão bem, estão envolvidos numa igreja, então não tem problema. Não estão mais em Marília. Mas eu comecei com um curso de noivos. E ela veio falar para mim, falou: pastor, meu futuro marido não é convertido, é desviado, eu aprontava. E eu falei assim: ó, eu não faço casamento misto, né? Eu faço casamento ou de dois cristãos, ou se forem dois incrédulos, eu falo, porque é uma oportunidade de evangelismo. Mas eu não tenho, isso é pessoal meu, não estou falando da teologia, eu não faço casamento misto. Mas eu falei para ela: mas eu sempre proponho a ideia do curso de noivos, e a gente vai apresentar o evangelho, a gente vai conversar, e se ele se converter, vamos embora. E aí nós começamos o curso de noivos, e a gente fazia na minha sala. Mas era engraçado, porque assim, engraçado, né, para não dizer trágico, porque toda vez que ela levantava: eu vou no banheiro rapidinho, ela ia no banheiro, ele me contava um absurdo que não podia contar para ela, mas assim, de escondido, de mentira, de pecado, e aí quando ela voltava, eu sentava com aquela cara de pastel, eu não sabia o que fazer, e aí tal, a gente conversava. Aí no outro dia do curso, dava na mesma, ela levantava para buscar uma água, alguma coisa, ele me contava um absurdo, e aí eu ficava assim, ela não pode saber, ela voltava, sentava, e eu ficava ali com aquela cara e eu não sabia o que fazer, mas ao mesmo tempo eu fui me apegando ao rapaz, e a gente conversando, e a gente pegando uma amizade, tal. E aí é aquela história que a gente não tem como julgar se ele ia se converter ou não. O rapaz vem e a gente não julga o coração, e ele queria, porque queria. E na semana, e a gente nunca voltou a conversar sobre isso, mas uns 15 dias antes, na semana, eu liguei para saber, vamos ver a liturgia, como é que vai ser, tal. Ela falou toda constrangida para mim: pastor, mas o senhor falou que não fazia o casamento misto, eu não vi mudança nele, eu chamei um outro pastor, e era a maior festança. Era uma festa animal. Eu falei: mas eu estou aqui pronto para a festa, eu ia fazer, tal, mas eu entendi. Mas essa foi de uma que eu fiquei assim. Aí depois vindo as fotos, agora que a rede social é uma praga, né? Porque daí você vê as fotos e nossa, mas era eu para estar lá, e eu não fui, fiquei só com água na boca. Essa história mostra muito da nossa vida espiritual, bem guardadas as devidas proporções, porque muitas vezes a gente está ali querendo celebrar da mesa, da festa, do pai, do rei, viver no palácio real, e a porta está aberta, e por falta de uma comunicação assertiva ou direta, por falta de um diálogo claro, por falta de um olhos nos olhos, por falta de uma abertura de coração, de espírito, de alma, de emoções, a gente não desfruta. E eu fico vendo, de forma geral, não vou falar da nossa igreja, mas de muitas igrejas, falar de forma geral, a impressão que dá é que muitos cristãos vivem uma vida normal, natural e não sobrenatural,
natural e não espiritual, não desfrutam da presença, da mesa, do palácio, da festa do rei, simplesmente por não reconhecer, por não ter a percepção, por não entrar, por não ter recebido o convite, ou na verdade por não ter aceitado o convite. E essa história de Davi e Mefibosete, ela vai relatar muito isso. Mas vamos lá. Davi e Mefibosete está em 2 Samuel, mas eu quero começar em 1 Samuel. E aí você vai entender. 1 Samuel capítulo 20 é a história do pacto de Davi com Jonatas. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de Davi e Jonatas. Jonatas é o pai de Mefibosete e Jonatas é o filho de Saul. Na época do Reino Unido, houveram 3 reis em Israel. Reino Unido, quando fala Israel, do norte e do sul, era tudo uma coisa só. Foram 40 anos os 3 reis, é fácil de gravar, 40, 40, 40. 40 anos Saul, o primeiro rei, 40 anos Davi, o segundo rei, 40 anos Salomão. Saul sem coração, e por isso Deus o rejeitou. Davi todo o coração. Salomão dividiu o coração. Por Salomão ter dividido o coração, Deus divide o reino. Aí vira norte e sul, Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Mas nessa época então, Saul é o rei de Israel. Israel tudo junto, Reino Unido ainda. Jonatas é o filho de Saul. E você sabe, na questão do antigamente, do império real, tudo mais, quem que era o sucessor do rei? O filho. O filho era o sucessor natural do rei. Então se o rei era Saul, Jonatas era o herdeiro direto ao trono. Jonatas era que tinha direito a assumir o reinado. Mas aí a gente sabe pela história hoje que Deus rejeita Saul por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, por causa da falta do coração, e Deus unge, através de Samuel, unge Davi. Jonatas é o melhor amigo de Davi, e eles fazem um pacto lá, 1 Samuel 20, versículo 16 e 17. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Gente, eles se amavam tanto, e eles tinham uma amizade tão leal e tão real, que Jonatas fez um pacto de amizade com Davi, falando assim: os teus amigos serão meus amigos, os teus inimigos serão meus inimigos. E ele dá para Davi, em forma disso, ele dá a sua capa, ele dá a sua espada, ele dá o seu armamento, dizendo assim: ó, eu estou contigo. Porque na época Saul estava perseguindo Davi. Tanto é que nessa perseguição de Saul para Davi, em 2 oportunidades ele salva a vida de Davi. Ele era o herdeiro direto do trono, ele era o sucessor. Ele podia falar assim: deixa eu matar esse cara, porque de repente eu assumo o reino. Ele podia falar assim: eu tenho direito legal, eu tenho direito. Mas ele entendia, pela vontade de Deus, ele entendia que Deus tinha escolhido Davi. E ele fez um pacto, ele tinha amizade leal, e ele então tem uma história com Davi. Ele salva a vida de Davi, ele avisa por 2 vezes Davi, falando: meu pai está aqui, meu pai está lá. E ele salva a vida de Davi. Eles fizeram um pacto. Anos depois, acompanha comigo agora 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4 aparece, ou começa a aparecer a história de Mefibosete. E aí fica com a Bíblia aberta, nós vamos passar em 5 momentos dessa história, e eu vou trazer as lições, mas eu quero que você entenda toda a história. Mefibosete é filho de Jonatas, neto de Saul. E acontece que há uma grande batalha, uma invasão ali na nação de Israel, e no mesmo dia morrem Saul e Jonatas, e ainda mais 2, 3 irmãos. Você sabe que naquela época, quando morria, quando invadia, alguém invadia a nação e matava o rei, normalmente o que era de costume era matar todos os descendentes ao trono, para não ter problema. Então, para não ter problema de alguém for lá e falar: isso aí é meu de direito, eu sou o filho, eu sou o neto, eu sou da linhagem. Eles matavam todo mundo. Inclusive nessa invasão que morreu Saul e Jonatas, eles ainda mataram 7 irmãos de Jonatas. Assim, eles acabaram com a família. O que acontece em 2 Samuel capítulo 4
é que nessa invasão, e aí desde o versículo 1, você pode passar os teus olhos, eu vou ler só o versículo 4, mas nessa invasão, a ama que cuidava de Mefibosete, que era o nenê, nessa época tinha uns 5 anos, nessa perseguição, e quando chega a notícia que Saul morreu, Jonatas morreu, os outros vão ser enforcados, ela pega Mefibosete e eles vão fugir, eles vão se esconder, mas nessa fuga ela deixa o nenê cair, e ele fica então aleijado das 2 pernas. Olha lá, 2 Samuel 4:4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete então é um herdeiro do trono, é um herdeiro do rei, neto de Saul, filho de Jonatas. E ele então foge, a mulher foge com ele. Nessa fuga ele cai, ele vira aleijado das 2 pernas. E eles vão para uma cidade chamada Lodebar. E eles ficam nessa cidade, até que um dia, e aí você pode ir lá para 2 Samuel capítulo 9, folheia aí algumas páginas. 2 Samuel capítulo 9, Davi pergunta sobre a família de Jonatas. Lembra? Ele tinha feito um pacto com Jonatas. Ele tinha feito um pacto de amizade. E aí ele pergunta: peraí, tem alguém ainda da família de Jonatas para que eu possa exercer misericórdia e amor, benevolência? E aí mandam chamar um servo chamado Ziba. Ziba era servo de Saul, mas que se dizia leal a Davi. E ele chama Ziba e fala: Ziba, tem alguém da família de Jonatas ainda vivo? E ele fala: tem um filho de Jonatas, Mefibosete, que está escondido. Fugiram para essa cidade Lodebar. Essa cidade, gente, Lodebar, era uma cidade que só vivia mendigo, só vivia pobre, só vivia aleijado, deficiente. Porque Lodebar significa não pasto, ou não palavra, não memória, dependendo da... E a ideia é que era uma cidade que era sequidão, era esquecimento. As pessoas que estavam lá, ninguém queria saber, não tinha memória, não tinha passado, ninguém conhecia a história, ninguém queria saber deles. Eram literalmente os excluídos, sem palavras, sem memória, sem pasto, não tinha nada. Era literalmente aqueles esquecidos, rejeitados, ignorados, os invisíveis da sociedade. E ele falou: tem lá em Lodebar. Lá em Lodebar tem um neto de Saul, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Ele falou: manda chamar. Quando Mefibosete chega diante de Davi, como eu falei, quando alguém assumia o trono, ele matava todos naquela época, matava todos os descendentes. Por quê? Para não ter problema. Vai que esse camarada vai me dar problema, vai que esse camarada vai querer o direito ao trono, vai que esse camarada vai querer alguma coisa. Normalmente eles matavam. Tanto é que Mefibosete chega diante de Davi e está morrendo de medo. Ele se prostra diante do rei, morrendo de medo, e Davi, a primeira coisa que fala para ele: não temas, eu não vou te matar, não temas. Versículo 7 de 2 Samuel 9: não tenha medo, não temas, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. Presta atenção nisso. Eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Gente, olha o que está acontecendo aqui. O camarada que está vivendo numa cidade, esquecido, sem memória, sem palavra, sem nada, sem pasto. Esse camarada que fugiu com a empregada e que está escondido há anos, vivendo num lugar rejeitado, ele se torna milionário da noite para o dia. Dormiu pobre, acordou milionário. Literalmente falou: todas as terras que eram de Saul, tudo que pertencia a Saul de direito, eu vou te dar, é seu, e você vai viver agora no meu palácio, e você vai comer na minha mesa. Lembrando que para o judeu, essa ideia do ceiar, essa ideia da mesa, essa ideia é intimidade completa. O judeu considerava a mesa algo de um local de muita intimidade, porque eles comiam com as mãos, eles comiam, né, sobre a mesa baixinha, curtinha, então eles se trocavam, era muita intimidade. Então ele fala: você vai comer a minha mesa,
você vai frequentar o meu palácio, você morará comigo, você estará comigo. Mas passa um tempo, e aquele Ziba, que era o servo de Saul, que tinha se dedicado a Davi, mas por dentro devia ser sempre o servo de Saul, Ziba engana os dois. 2 Samuel capítulo 16, folheia mais um pouco, 2 Samuel capítulo 16, Ziba engana tanto a Davi quanto a Mefibosete, porque aqui em 2 Samuel capítulo 16, já se encontra na revolta de Absalão. Não vai dar para entrar em todos os detalhes da história por causa do nosso tempo, mas Absalão, filho de Davi, cria uma revolta, ele está ali numa briga com o pai, perseguindo o pai, e nessa que ele está perseguindo o pai, uma hora Davi vai fugir, e aí junta tudo lá, e Ziba aparece com muita provisão, com jumentos, com comida, com um monte de coisa, e Davi na hora pergunta para Ziba, aonde está Mefibosete? O que aconteceu com Mefibosete? Você está com tudo isso, por que você veio? E ele fala assim, meu rei, Mefibosete ficou na capital, porque Mefibosete quer te puxar o tapete, Mefibosete quer te tirar o trono, porque ele tem direito, e ele falou que a turma lá vai colocá-lo como rei de Israel. Na mesma hora Davi vira para Ziba e fala assim, então tudo que eu dei para ele, que era de Saul, agora eu te dou, é seu. Olha a história. Ziba vem e conta uma mentira para separar Mefibosete do rei, e a mentira de Ziba se afasta, separa, tira os privilégios, ou tira de Mefibosete, às vezes, de desfrutar algumas coisas. Por isso que nós cantamos que Deus destrói as mentiras para te encontrar. Mas vamos lá que a gente vai chegar lá. Depois disso, passa um tempo então, Davi se encontra com Mefibosete novamente. 2 Samuel capítulo 19. 2 Samuel capítulo 19, a partir do versículo 24, vai dizer lá, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Então naquele dia que Ziba apareceu, que Davi estava fugindo, que mentiu para Davi, e ele saiu, Mefibosete ficou ali como se fosse na intercessão, não lavou os pés, não cortou a barba, fez um voto, ficou ali esperando até o dia em que Davi voltou. E quando Davi voltou, ele vai ao encontro, e aí quando ele chega a Jerusalém, encontrou-se com o rei, e o rei lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu, ó rei meu senhor, eu teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo Ziba me enganou, ele falou mal de mim ao rei meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixe que ele fique com tudo. Agora que o rei, o meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que essa história nos ensine a desfrutarmos da tua presença, da tua mesa. Que essa história nos ensine, nos desafie a termos uma vida próxima à intimidade com o Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu falei assim, normalmente eu não costumo fazer assim. Como bom presbiteriano, a gente divide em 3 pontos, fica mais fácil, tudo certinho. Mas eu quis contar essa história toda por vocês. E agora eu quero só repassar, vendo como essa história tem realidade profunda na nossa vida espiritual. Profundas. Deixa eu ver o tempo para não me perder. Meu Jesus do céu, agora estou que nem o Guto. Gente, agora vai. Vamos lá.
Vamos lá. Brincadeira, Gustavo. Mas, gente, vamos encaixar aqui. Olha que interessante. Você percebeu na história que Mefibosete recebe a graça de Deus, não por causa de Mefibosete, mas por causa do pacto que ele tinha feito, Davi, o rei, tinha feito com Jonatas, seu pai. E aí eu fico lembrando na nossa história da salvação, porque isso é história de graça. Isso é graça sobre graça, isso é abundante graça, superabundante graça. E a graça que nós recebemos não vem por mérito nosso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já era estabelecido. Isso é graça. Mefibosete nem existia, mas a história de Mefibosete estava sendo escrita num pacto de Jonatas com Davi. Antes de Mefibosete fazer qualquer coisa, antes de Mefibosete ouvir ou acreditar numa mentira, antes de Mefibosete cair e ficar coxo, manco das duas pernas. É isso que a gente precisa entender. Teologicamente, Deus não veio remediar alguma coisa que deu errado. Nós não somos plano B. Não existe plano B. Quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, que é aquele texto que fala, que ele repete de Deuteronômio: sede santos porque eu sou santo. E ele vai falar isso, ele vai falar: gente, vocês foram comprados não com preço de ouro ou prata, vocês não foram comprados com preço que se perece, mas vocês foram comprados com o precioso sangue do Cordeiro, que foi conhecido, e no original é escolhido, antes da fundação do mundo, para vir salvar vocês. Por isso vocês podem largar essa sua maneira vazia de viver. É isso. O Cordeiro foi escolhido, o Cordeiro foi comprado, o Cordeiro foi selecionado antes da fundação do mundo. É isso que o autor de Hebreus vai explicar sobre o sacrifício, quando ele começa no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e ele vai falando sobre o sumo sacerdote, e que o sumo sacerdote tinha que entrar para fazer o sacrifício, para recebermos perdão dos nossos pecados, e o sumo sacerdote tinha que fazer isso, e repetidas vezes, por causa do perdão dos nossos pecados. Ele vai dizer lá que Jesus, o Cristo, o Cordeiro, aquele que é ungido, ele foi escolhido, selecionado, ele se colocou à disposição antes da fundação do mundo. Deus não foi separado ou separou o Cristo depois da queda para dizer: puxa vida, coloquei o homem e a mulher no jardim do Éden e olha o que eles fizeram, me lasquei, podia ter feito outro jeito, podia fazer, e agora eu preciso remediar isso, eu preciso remediar o que eles fizeram. E aí então ele manda Jesus: então vai ter que ir você. Aquela reunião da Trindade que às vezes a gente fica imaginando, aí tá os três lá reunidos e fala: e aí, agora, como que nós vamos resolver isso? E aí Jesus fala: então tá bom, não tem outro, vou eu. Não. Gente, o autor de Hebreus vai explicar isso, 1 Pedro capítulo 1 vai falar isso. O Cordeiro foi escolhido antes da fundação do mundo. Nós não somos plano B. Jesus não está remediando uma coisa que deu errada. Ele sabia. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é atemporal. Ele já sabia, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E por isso nós podemos descansar na nossa história. Isso nos traz esperança, gente. Por mais que a gente não entenda, por mais que seja, puxa vida, isso aqui é muito profundo, isso é muito teológico. Não, gente, isso aqui é para você descansar na tua história, porque tudo começou lá atrás, antes da fundação do mundo. E Ele já sabia o que aconteceria. Por isso, quando acontece algumas tragédias na nossa vida, quando acontece alguma coisa na nossa história, quando você está lá em Lodebar, você pode dizer: não, Deus, eu não sou um plano B. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que começou o seu ano, eu não sei como é que você se encontra, eu não sei como é que está o teu coração, mas eu quero dizer para você, o que está acontecendo na tua história agora, não é plano B. Deus não tem que ficar remediando alguma coisa. Aprende as lições, ouve a voz do rei, apaga ou tampa o seu ouvido para as mentiras, e vem, só vem, desfrutar da presença do rei. Começa lá atrás. Mas é interessante que quando Davi encontra Mefibosete, essa é a nossa sensação. E lembra, não é por causa de Mefibosete, olha a graça do Senhor, é por causa da amizade que ele tinha com Jonatas. É a mesma coisa, gente. Nós somos salvos, é pela graça. Essa graça que fez o pacto lá na Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo, falando assim: nós selamos, você é salvo. Não depende de você. Não depende de você, mesmo
cada um de nós, mesmo nós, sendo ainda uma ameaça para o rei. Nós somos uma ameaça para o rei, porque olhando para a história, tanto é que Ziba usa isso, ele sabe disso, e Ziba usa isso contra o próprio rei. Ele sabe que Mefibosete podia ser uma ameaça para o rei, e fala: ele ficou lá, mentira, ele ficou lá, e ele vai tomar o trono. Ele acredita que a turma vai colocá-lo como rei, ele vai te puxar o tapete. Gente, olha isso. Mesmo o rei sabendo que seríamos uma ameaça para ele, mesmo o rei sabendo que nós não temos condições de chegar, nós somos aleijados espiritualmente falando, nós somos mancos, nós não conseguimos chegar por força própria, nós não conseguimos entrar no palácio do rei, nós não conseguimos por força própria desfrutar do banquete do rei, mas a sua graça e misericórdia, rei vai lá nos buscar em Lodebar, na cidade do esquecimento, na cidade dos rejeitados, na cidade onde ninguém tem memória, e ele fala: eu quero você na minha presença. Isso é graça, isso é salvação, é isso que eu quero que você entenda, que você pode desfrutar hoje. Você não precisa viver uma vida mediana, medíocre, você não precisa viver uma vida natural, você pode desfrutar da presença do rei. Ele está aberto, ele é um convite para mim e para você, dizendo: venha, venha. E aí você fala: eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu não consigo, rei, eu não consigo, eu manco das duas pernas. Eu tenho um vírus dentro de mim que se chama pecado, e que esse vírus dentro de mim me impossibilita de entrar na tua presença, de subir as escadarias. Esse vírus dentro de mim toma conta de todo o meu ser, que me diz impuro. Um deficiente não poderia assumir o palácio real, um deficiente não poderia participar da intimidade do rei. Eu falei: eu tenho um vírus dentro de mim que se chama pecado, e que me impossibilita de entrar na tua presença, que me impossibilita de desfrutar da tua glória, que me impossibilita de desfrutar da ceia, do banquete real. Mas o rei diz assim: chega, só vem, só vem, vem desfrutar, porque aqui é com o que eu tenho com Jonatas, não tem a ver contigo, não tem a ver com você, não é mérito seu, não é esforço próprio, não é nada que você possa fazer. Como diz Filipe Ansem no livro Maravilhosa Graça, não é nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não tem a ver contigo, a história não gira em torno de você. Você não é o sol, você não é a última bolachinha do pacote, você não é o gás da coca. Se bem que agora tem gente que gosta de coca sem gás, né? Meu filho pega a coca e fica chacoalhando para tirar o gás para depois tomar. Isso é um sacrilégio, né? Mas você não é o gás da coca, né? Gente, não é por você, não é por mérito. Porque muitas vezes a gente fica aqui lutando, tentando se esforçar, e a gente deixa de desfrutar daquilo que o rei está oferecendo. Para de lutar, só vem. Eu não sei como é que você se encontra. Talvez muitos nessa manhã estejam espiritualmente em Lodebar. Tem muita gente que está em Lodebar. Tem muita gente que está aqui, eu estou aqui no meio da multidão, mas eu estou quietinho, não fala nada não, eu não quero me envolver, eu não quero ter memória, eu não quero ter palavra, nem palavra para mim, eu não quero ter prosperidade, eu não quero ter pasto, eu não quero ter nada, está escondido, invisível da sociedade, rejeitado, espiritualmente seco, uma terra seca que era Lodebar. Mas o rei vai ao nosso encontro lá em Lodebar e nos manda chamar, e ele fala: vem aqui que eu quero que você coma na minha mesa. E ele fala: eu não consigo, eu não posso, eu quero que você viva no meu palácio, eu quero que você desfrute. Só que quando ele assume esse convite, aceita esse convite, quando ele vai, aparece o Ziba. E lembra da história? Ziba vem em mente para os dois. Aqui, claro, se o rei é a figura de Jesus, não vai que ele vai mentir para Jesus, mas só para a gente entender a história. Ziba mente para os dois. E muitas vezes, quando nós, mesmo aceitando o convite do rei,
Muitas vezes nós mesmo querendo desfrutar do palácio, já vivendo aqui no palácio real, já vivendo e desfrutando algumas coisas, algumas bênçãos da ceia do Senhor, ainda assim, muitas vezes nós caímos nas mentiras de Zibas. Cuidado, queridos, porque o mundo vai querer te enganar com um monte de mentira, e o mundo vai dizer para você: você merece ser feliz, você tem direito a isso. O mundo vai dizer para você: pode enganar, já te passaram a perna tantas vezes, pode enganar as pessoas também. O mundo vai dizer para você: essa mentirinha aqui é mentirinha branca, essa invejinha aqui é invejinha santa, isso aqui a gente vai... Gente, tem muita mentira que a gente vai acreditando, muita mentira que a gente vai absorvendo, e por causa das mentiras que a gente acredita, a gente vai perdendo de desfrutar da ceia do rei, da presença do rei. Cuidado com as mentiras desse mundo, cuidado com as mentiras de Zibas. Quem que você está ouvindo? Quem que você está seguindo? Vou contar uma história para você, Caião, nós passamos ontem, falei que ia virar ilustração ontem a gente foi para o presbitério, a gente estava no presbitério, estava no meu carro, eu, o Caio, o Rafa, presbítero, e a Ana Karen. E aí quando chegou na hora do almoço, o pessoal falou assim: gente, estamos em Garça, não conheço tanto Garça, falou: segue o Marlon. O Marlon é o pastor da IPI de Garça, que agora ontem foi organizada a segunda IPI de Garça. E aí chegou lá, eu olhei, não sei que carro o Marlon tem. Eu não olhava, eu vi o carro do Reinaldo, que é o pastor da IPI de Garça. Falei: vou seguir o Reinaldo. O Reinaldo é de Garça, conhece a cidade. Foi lá, pumba. Aí o Reinaldo começa a andar pela cidade, e eu atrás. E aí vai para um lugar, eu falei: nossa, está longe esse restaurante. A gente fala: mas da outra vez que a gente comeu, e a gente conversando no nosso carro, daqui a pouco ele embica num condomínio. Quando ele embicou no condomínio, eu falei: o que eu faço agora? Porque aí ele percebeu que a gente estava atrás, aí deram risada, tal. Eles estavam indo na casa do Marlon. Todo mundo foi para o restaurante comer, uma churrascaria, rodízio, todo mundo, e a gente aqui desesperado, morrendo de fome. Aí nós demos risada, eu falei: vai seguir a pessoa errada. Eu falei: isso aqui ainda vai virar ilustração de mensagem, segue a pessoa errada. Ainda fiquei brincando com ele, porque o Renê estava dentro do carro. O Renê é vice-presidente do presbitério, e o Copês que é o presidente. Falei: devia ter seguido o presidente. Fui seguir o vice, olha lá, claro. Mentira. Mentira. Segue a pessoa errada para você ver. Gente, olha, quem você está seguindo? Quem que você está ouvindo? Com as melhores intenções. Às vezes você está ali: não, mas é minha família fala. Se você estiver ouvindo Zibas e não o rei, cuidado com as mentiras que te contam, cuidado com as mentiras do sistema, cuidado com as mentiras desse mundo, cuidado com as mentiras. Não siga Zibas, para prestar atenção. Quem você está ouvindo, o rei ou Ziba? Porque se você estiver ouvindo Ziba, se você estiver indo na galera, se você estiver indo com o mundo, com o sistema, com o dinheiro, com o mamon, se você estiver seguindo Zibas, cuidado, porque você pode estar dentro do palácio real, não desfrutando da presença do rei. Mefibosete ficou, o rei fugiu, Mefibosete ficou no palácio. Mefibosete era aleijado, ficou lá, mas ele não desfrutou mais da presença do rei, porque ele ouviu Ziba e não o rei. Mas por fim, quando eles se encontram, e aí a mentira cai por terra, quando eles se encontram e o rei destrói toda a mentira, porque o rei podia ter mandado matar, o rei já podia ter falado: eu não quero ver esse cara, o rei já tinha dado tudo para Ziba. Mas quando eles se encontram, o rei pergunta: onde você estava, Mefibosete? E ele fala: rei, eu não fiz a barba, não lavei os pés, eu estou aqui intercedendo por você até você chegasse em segurança. E ele fala: você já disse tudo, agora eu quero te devolver as coisas, eu quero te devolver a propriedade, você divide. Eu não posso, como o rei naquela época, eu não podia desfazer a palavra, então eu falei: eu não posso tirar tudo dele, mas vocês racham no meio. E aí Mefibosete fala: eu não quero nada, porque eu só quero a tua presença. Gente, tem muita gente querendo as bênçãos do rei,
mas não desfrutando da presença do Rei. Tem muita gente que está perto porque quer a bênção, quer o trabalho novo, quer trocar de carro, e Deus faz, porque Davi como rei fala assim: não, mas você vai viver comigo, você vai ter. Deus não deixa, ou o rei ali nem deixa ele assumir isso, fala, não, ele resolve a parada. Mas tem muita gente que se relaciona com Deus pelaquilo que Ele pode oferecer, que se relaciona com Deus porque quer desfrutar das bênçãos de Deus, mas não desfrutam da presença, não desfrutam do banquete, não desfrutam só dEle, é só Deus. Se Deus falou: Deus, Mefibosete falando para o rei: eu não quero nada, eu só quero saber que você está em segurança, e eu quero viver na tua presença, é só isso que eu quero saber que você está bem, é só isso que eu preciso. Eu não preciso daquilo que você pode me dar, eu não quero aquilo que você pode me oferecer, eu só quero a tua presença. Eu não sei como é que você se encontra nessa manhã, mas o meu convite para você é desfrutar da presença do Rei, só desfrutar da presença do Rei. Talvez você fale: mas eu não tenho mérito, olha o que eu já fiz na minha vida, olha como é que está a minha situação atual, eu sou aleijado. E eu falo para você: eu também sou, eu manco, todos nós, a gente não tem condição de chegar à presença do Rei, mas o Rei abriu a porta, o Rei deu o convite, aquela festa maravilhosa que você fica sonhando em entrar, está aberta para você, aquela festa que você sonha em participar, está aberta para você, o convite é para todos, o convite é para todos. Pega esse convite, senta na mesa do Rei e fala: Deus, eu não estou aqui pelo que você pode me dar, mas eu estou aqui pela tua presença. Aprenda a desfrutar da presença do Rei, aprenda a desfrutar. Talvez você esteja em Lodebar, esquecido, rejeitado, numa terra seca, fala: minha vida espiritual está assim, minha vida espiritual está assim, eu não quero saber, eu não quero ninguém, eu não quero ter memória, eu não quero que ninguém saiba onde eu estou aqui nos meus mecanismos de defesa, eu quero ser ignorado, eu quero que ninguém me enxergue. Mas o Rei, Ele conhece a tua história, Ele sabe de quem você é filho, Ele sabe de quem você é neto, Ele conhece a tua história, Ele te manda chamar, Ele fala: você vem para cá. Aceite, só aceite. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente mais uma vez. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós cantamos, essa foi a primeira vez que cantou essa canção na igreja, então talvez você não a conheça, mas já deu para você conhecer um pouquinho. Mas essa música tem ministrado muito ao meu coração. E aí quando a gente faz a escala, né, quando eu vi que eu ia pregar nesse dia, eu ia pregar outra coisa antes, mas foi numa live do Marcos Vinícius. Quem acompanha, eu dei essa palavra de Davi e Mefibosete, depois dei para os adolescentes também, porque aquilo estava no meu coração. Eu falei, e orando, Deus falou: é isso que é para pregar. Porque tem muita gente que não está desfrutando da presença do Rei. Tem muita gente que corre atrás das bênçãos. Tem muita gente que quer viver no esquecimento. Fala: eu não quero, já me decepcionei demais, já me machuquei demais, eu não quero me envolver, eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de envolvimento, porque eu já me doei demais para certas amizades e não tive nada em troca. Então eu quero só ficar no meu cantinho, eu quero entrar. Quantas e quantas vezes nós pastores já ouvimos isso? Eu só quero sentar e ficar quietinho no meu canto, eu só quero sentar e receber uma palavra e ir para minha casa. Mas queridos, isso não é vida cristã, isso não é o que o Rei tem para você. O Rei não tem para você uma missa que você vai vir domingo de manhã e vai embora e não vai se relacionar com mais ninguém, não vai mais ver ninguém. O Rei tem para você uma presença constante, de segunda a segunda, para você experimentar das águas vivas, para que do teu interior fluam águas a jorrar, fontes de vida eterna.
É o tempo todo, fontes que não acabam, fontes que vão te saciar, fontes o dia inteiro, 24 horas, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 12 meses do ano, mas vai, não para. Essa é a presença do Pai. Não é para você receber um pouquinho, aí você vai num domingo, se emociona tal, mas daí durante a semana já cai. Aí depois você vai em algum lugar, algum evento, vai e depois acaba. Não, é a presença constante de viver no palácio real, tomar café, almoçar e jantar, acordar e circular com Ele, acordar e dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no palácio, é isso que Ele quer. E aí você pode pensar: não, eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor dessa casa, eu não sou merecedor desse ministério, eu não sou merecedor de nada disso. Mas o rei fala: não é contigo, porque não é por teu mérito, não é por teu merecimento, é pelo meu caráter. É pelo meu caráter, o rei fala. Não é por você, não é por você. Desfrute da presença do rei, desfrute, desfrute. Sirva-se, participe da mesa. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou. Bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é a casa de Deus Pai. Há um lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é a casa. Hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Porque na casa, que é essa casa,
é a melhor casa para estar. Eu sei que tem outras casas também, mas a gente é bairrista, aqui é a melhor casa sim. Traz mais gente, convida, vem para cá, mas aqui é lugar de perdão, de recomeço. Aqui é lugar de restauração. Aqui é o lugar de você servir à mesa. Ah, mas eu não sou aceito. Ah, mas eu sou indigno. É aqui mesmo, porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, mas nós estamos correndo atrás da graça, falando: Deus, me ajuda a melhorar. Hoje é a manhã do teu recomeço. Eu não sei se é ministerial, eu não sei se é recomeçar o teu relacionamento com Deus, eu não sei se é o recomeço do teu casamento, mas hoje é manhã de recomeço. Hoje é a manhã de recomeço, porque a casa do Pai é um lugar de recomeços. A casa do Pai é o lugar de restauração. A casa do Pai é o lugar de reconciliação. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você sabe, o Espírito Santo está falando contigo, é no teu coração. Eu não vou fazer nenhum apelo. Eu nem sei se a gente está liberado em trazer todo mundo aqui para frente. A vontade de já botar todo mundo aqui para frente. Eu oro a você, mas você sabe, e o Espírito Santo ele passeia com liberdade. Então ele vai fazer esse apelo no teu coração agora. Mas você sabe, hoje é o dia de recomeço. Recomeça a tua história. Recomeça a tua história. Se você se encontra em Lodebar, fala: eu não quero, eu não tenho memória, eu não tenho palavra, eu não quero ter passado, eu quero estar esquecido, rejeitado, invisível na sociedade. Sai daí, meu filho, sai daí, minha filha. Hoje é o dia de recomeço. Recomeça a tua história comigo. Recomeça a tua história comigo. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos essa celebração, Pai, porque desde o começo dessa celebração, o Senhor abriu essa mesa e disse: venham, porque há lugar nessa mesa para todos nós. Obrigado a Deus, porque nós não somos merecedores de nada disso. Nós somos aleijados espiritualmente das duas pernas. Nós não conseguimos nem nos movimentar, mas pela tua graça o Senhor nos alcança todos os dias, e pela tua graça o Senhor nos perdoa, e pela tua graça há recomeço, e pela tua graça há reconciliação. Pela tua graça a mesa está posta. Pai, nós queremos desfrutar da tua presença, Senhor Jesus. Tem tanta gente que não desfruta da tua presença, e o Senhor está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Pai, nos ajuda a desfrutarmos da tua presença, como uma família que muitas vezes está todo mundo dentro da mesma casa, mas todos nos seus celulares, ou o adolescente dentro do seu quarto. Não há relacionamento, mesmo dentro da mesma casa. Pai, nós não queremos ter isso com o Senhor, de vir para a tua casa, mas não nos relacionarmos contigo. Pai, nós queremos ter relacionamento com o Senhor. Nós queremos desfrutar da tua presença, sentir a tua presença, nos derramar diante da tua presença, porque o Senhor nos oferece isso. Pai, que nessa manhã seja uma manhã de recomeço, de recomeços. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada história, e o Senhor nos manda chamar. Que essa manhã seja uma manhã de recomeços, em nome do Senhor Jesus. Igreja, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de começos e de recomeços, e que o amor desse Senhor Jesus, que derramou o teu sangue desde a fundação do mundo, que se separou e se entregou desde a fundação do mundo como um cordeiro para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e o poder do Santo Espírito, o consolo, o dom e o fruto sejam com cada um, não só agora, mas por toda a eternidade, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus.